Taixar Povo do Dragão, saudações devotos da sombra e amigos das trevas. Eu sou Kalil e hoje teremos a nossa análise do episódio 4 da segunda temporada de A Roda do Tempo, chamado Filha da Noite, né? A gente entendeu nesse episódio o que estava rolando com o Rand ali finalmente, e agora a gente entende o título também, que já tinha saído há um tempo, como no nosso vídeo do que a segunda temporada vai adaptar, a gente já tinha falado um pouco sobre os títulos de episódio. E o título desse, né, Filha da Noite, homenageando aí a nossa mais nova abandonada no jogo, a Lanfear, né? A gente vai falar vou falar um pouquinho sobre o contexto da Lanfear, mas mais pra frente, acho que na semana que vem ainda, a gente ainda solta, antes do episódio 5, tomara, um vídeo sobre a Lanfear, sobre a história dela na Era das Lendas, e todo esse contexto da relação dela com Lusteren, né, no passado, e tudo mais. Então fiquem atentos aqui no canal para esse vídeo. Na primeira temporada de A Roda do Tempo, acho que o episódio 4 foi uma unanimidade entre os telespectadores como um dos melhores, se não o melhor episódio, o episódio favorito, que teve... Pra mim, é um dos melhores episódios mesmo, ele fica ali empatado com o 6, mas eu acho que eu ainda prefiro o 4, porque ele junta tudo que a gente pode querer numa série de fantasia épica, que não tem ação, tem construção de mundo, tem momentos emocionantes, desenvolvimento de personagem, cada um teve sua chance de brilhar ali, cenas muito boas. E chegamos no episódio 4 da segunda temporada. As expectativas eram altíssimas, mas eu já vou dizer a minha opinião pessoal, que não chegou à altura do episódio 4 da primeira temporada, mas também não é justo a gente ficar fazendo essas comparações episódio a episódio, porque cada temporada tem histórias diferentes para seguir, assuntos diferentes para abordar, então realmente não tem essa comparação. Só quis lembrar do episódio 4 da temporada anterior, que foi muito, muito, muito bom. O interessante nessa nova temporada de A Roda do Tempo é que, em oposição à primeira, em que os cenários mudavam muito rápido, então cada episódio funcionava como um mundo fechado, então uma história e um local novo eram introduzidos, e rapidamente ou não, era concluído ali naquele episódio, um pouquinho depois no episódio seguinte, mas os cenários eram bem distintos entre si, então os personagens estavam sempre em movimento, sempre mudando, sempre elementos novos do mundo apareciam à tona. Nessa temporada é um pouco diferente, os personagens não mudam tanto de cenários, digamos assim, então a gente tem as meninas na torre, a gente tem a Moiraine e o Lan lidando com a situação deles, a gente tem o Rand e Cairhien lidando com a situação dele, a gente tem o Perrin ali na estrada, ele encontra, né, os Seanchan, é encontrado pelos Seanchan, na verdade. As coisas parecem não sair muito do lugar em termos de espaço físico, de espaço geográfico, mas a trama tá andando, tem muito desenvolvimento de personagem. Então, esse é mais um daqueles episódios, mas esse é o que a gente chama de ponto de virada para as coisas degringolarem aqui cada vez mais na temporada. Então a gente tem descobertas incríveis, a gente tem as meninas sendo capturadas pela Liandry, a gente não sabe... Quem lê os livros já imagina, e se a série for seguir nessa direção, já sabe para onde a Liandry vai levar as garotas, o que ela vai fazer com elas. O Rand ali tomando conhecimento da situação em que ele estava sendo manipulado por uma abandonada. Na série eles chamam de amaldiçoado, não sei por que essa mudança na tradução, mas... a Moiraine voltando à história do Rand, ao núcleo do Rand. Então, assim, as coisas estão começando a tomar novas proporções. Isso vai gerar mudanças, com certeza, para o resto da temporada. Porém, sem mais delongas, vamos nos ater aqui ao episódio. Eu vou comentar um pouquinho sobre os núcleos em si, não na ordem cronológica do episódio. Bom, o primeiro núcleo sobre o qual eu vou falar desse episódio é o núcleo do Perrin e do Elias. Ele é aquela situação, basicamente o Perrin, que ele tá ali meio sozinho no mundo. Agora encontrou aparentemente a alcateia dele. Uma das grandes questões do Perrin é lutar contra a própria identidade, né, de essa dualidade entre homem, animal, lobo e guerreiro. Então, assim, Então é uma coisa na qual ele vai ter que prestar atenção e se preocupar, e vai ser um grande dilema com o Perrin. Será que eu estou virando um animal? A gente vê ele logo em seguida, né, ali numa fogueira, o Perrin cozinhando a carne, mas o Elias comendo ela crua. Então o Perrin acha aquilo uma abominação. É uma questão nos livros, os irmãos dos lobos são vistos como animalescos, abominações, então... Até por conta de eles serem facilmente reconhecíveis por conta dos olhos dourados. A gente vê que o Perrin transita, uma hora os olhos dele mudam de cor, outra hora não. Então, o Elias aparentemente tem os olhos dourados o tempo todo, assim como nos livros. Então a gente provavelmente vai ver o Perrin transitar e ter os olhos permanentemente dourados. A gente não sabe porque a questão de lente de contato é difícil,
para atores e tal, às vezes eles podem ter alergia, pode ser um saco filmar com essas lentes de contato, os efeitos especiais para aplicar nos atores o tempo todo, né, se não for usar lente, custam dinheiro, então a gente não sabe como é que eles vão fazer a questão dos olhos. A gente conhece um grande personagem, um querido, que é o Saltador, o lobo mais próximo do Perrin, que ajuda ele, digamos assim, nessa jornada de transição, de descoberta da própria identidade. O Elias menciona que o Saltador teve a sua parceira também, a parceira dele também morreu, também foi morta. Então eles já compartilham desse passado triste. E o Saltador é um querido também. Animais são sempre muito queridos. E a relação dele com o Perrin é bonito de se ver. Legal que a gente vai vendo isso em relação aos poderes do Perrin, né? Que o Elias fala que as Aes Sedai temem o que elas não conseguem entender. Porque a irmandade com os lobos não tem a ver com o poder único, não tem a ver com a capacidade de canalização. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo, sobre o que dá direito, o que uma pessoa que é irmão dos lobos tem direito, o que ela consegue fazer a partir daí. Eu presumo que isso vai ser trabalhado mais na temporada, então a gente vai esperar um pouquinho para ver se solta o vídeo, para a gente não estragar a experiência de ninguém. E para concluir a história do Perrin, a gente presume que eles vão voltar para ajudar o Loial e os outros Shannaranos que foram presos pelos Seanchan, né? Agora que o Perrin tem a alcateia dele, digamos assim. Então é uma força ali para poder ajudar os capturados pelos Seanchan. O próximo núcleo aí no episódio é do Mat e da Min, né? Essa dupla improvável, que faz sentido até eles estarem juntos, porque os dois têm uma energia muito diferente dos outros personagens, assim, eles são engraçados, eles fogem um pouco ali do tradicional. A Min, nos livros tem essa questão de que ela não é uma garota como as outras, né? E o Mat tem as questões de ele não querer ser um herói, apesar de ser totalmente um herói. E os dois têm um senso de humor legal, então assim, os atores têm química. Então funciona, na minha opinião. Eu acho que eles são bem legais juntos. E aí vemos a Min dando continuidade ali ao serviço que ela tá prestando pra Liandrin, né? Porque porque quer se livrar dos poderes de visão, porque ela foi muito explorada pelas tias dela. A gente vê isso num sonho, né? Que as tias dela exploravam ela como cartomante, como leitora de mãos ali. Então, ela quer se ver livre disso. Ela também é sempre um alvo das Aes Sedai, que querem estudá-la, que querem compreender, mantê-la por perto, porque elas não entendem. Também não tem a ver com o poder único, as habilidades da Min. Então, ela é sempre uma incógnita, assim como as habilidades do Perrin são uma incógnita. E a gente vê eles numa estalagem ali, curtindo, jogando. Quando a câmera para ali nos dados que o Mat estava jogando, até achei que poderia ser o jogo das cobras e raposas, né? Que ele é muito famoso no universo dos livros e tal, e tem uma relação toda especial com o Mat. Mas ele pelo frame ali, os dados não tem nada a ver com cobras e raposas, é o sol e uma rosa. Eu imagino que o sol represente Carrion. Talvez seja um jogo ali da cidade, com os dados ali da cidade, um jogo de azar qualquer. A gente percebe ali a Min conversando com o estalajadeiro ali, como se ele entendesse tudo que está acontecendo. Não sei se ele é um amigo das trevas, porque como a gente vê nesse episódio, a Liandrin não tem a melhor das intenções com os nossos protagonistas, então a gente presume que ela seja uma amiga das trevas. Então a gente vê ele interagindo e ela manda, se chegar mais uma pessoa aí, manda ele para aquele mesmo quarto, é a pessoa quem eu tô esperando. Só que nos sonhos dela, a gente vê essa pessoa que ela tá esperando, que é o Ishamael. Ele se mete ali nos sonhos dela, uma habilidade do Ishamael. A gente já tem um episódio de podcast que faz tempo que a gente gravou sobre o mundo dos sonhos, Tel'aran'rhiod, que já apareceu nessa temporada, a gente acredita, e que só vai aparecer cada vez mais na série, se for adaptado direitinho, que é uma outra realidade, que envolve outras regras, que é acessado de maneiras diferentes. E o Ishamael é um sonhador, ele tem muita maestria sobre o mundo dos sonhos, então faz sentido ele manipular o sonho da Min ali para deixar ela abalada e dizer o que ele tá pensando e mandar a Min. A gente imagina que a Liandrin tenha mandado a Min levar a galera levar o Mat, aliás, pra Falme, né? Pra onde ela tá levando provavelmente as meninas, que é onde o Ishamael tá também, né? A gente viu ele com a Lady Suroth lá com os Seanchan, só que ele manda a Min levar o Mat pra Cairhien, né? Que é onde o Rand está, obviamente, mas não sabemos quais são os planos do Ishamael. Por que não manda levá-lo direto pra Falme? Então, assim, vamos ver o que aguarda aí pro Mat. Talvez seja um pouco acalentador, porque a gente vê a Min um pouco mais assustada. A gente viu que a Liandrin tá ameaçando ela, mas ela tava obedecendo o plano, assim. Mas agora a gente vê que ela tá realmente sendo ameaçada e tal, porque, né, a Min faz parte do círculo de protagonistas de A Roda do Tempo, então a gente não quer ver ela
agindo assim de um jeito tão escuso assim com um dos nossos protagonistas ali, outro dos nossos protagonistas. E aí vamos ver onde é que vai dar essa história. Seguindo aí no episódio, a gente tem um núcleo ali, um núcleo improvável também, porque eu gosto bastante da ideia da série, dar protagonismo para personagens que não têm tanto protagonismo assim. A gente fica com medo por esse tempo de tela estar sendo roubado dos nossos personagens principais mais clássicos, né? Os Ta'Veren, as meninas, a Elaine, a Min, esse círculo assim mais interno, mas a gente vê também que tem espaço para essa história crescer e mudar a perspectiva. Os livros vão estar sempre ali. Então, eu acho que a série tem lidado bem com essa divisão entre os personagens e tal. Eu vi um gráfico outro dia que saiu no Twitter de que a Liandry, nesses 3 episódios, o quarto não foi contabilizado, mas nos 3 primeiros episódios, a Liandry tem mais falas do que qualquer outro dos personagens, então assim, isso é curioso. Mas eu me julgo por satisfeito, eu me dou por satisfeito. Digam aí nos comentários se vocês querem ver mais. Obviamente a gente quer ver mais do nosso círculo de protagonistas, mas isso incomoda esses outros personagens terem seu tempo de tela, tipo os Guardiões da Lana, a própria Lana, que não é uma personagem muito... que a gente ama muito, assim, nos livros, né, por questões do futuro, mas que na série eu tô adorando acompanhar ela e a dinâmica dela com os Guardiões, acho que explora muito bem. E ali temos um dos nossos protagonistas, né, o Lan. Ali ele tá em... A gente imagina que seja em Arafel, que é de onde a Lana né, a gente vê ali ela cozinhando pra família e tal, na propriedade da família dela, digamos assim. Tem no Explorar, na aba Explorar do Prime Video, pelo computador, pelo celular, a gente tem um mapinha de Arafel ali. Eu até olhei mais cedo e fiquei, nossa, por que eles estão falando de Arafel? Mas provavelmente seja o lugar onde o Lan com os Guardiões da Lana e a própria Lana estão ali. E a gente tem um pouco mais de desenvolvimento entre os Guardiões, entre o elo, né? Uma questão que desde a primeira temporada a gente vê isso sendo bastante trabalhado, bastante mencionado, o elo entre o Guardião e a Aes Sedai. É uma coisa muito, 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 muito presente e é super importante também para a série, para a mitologia da saga como um todo. A gente vê a Lana conversando com o Lan e mencionando falando da relação dele com a Moiraine, né, ao longo dos anos e tal, e a gente vê a Lana mencionando que há 20 anos a Moiraine era de boa, uma pessoa normal, tranquila, agradável, mas que 20 anos atrás algo aconteceu que mudou completamente a Moiraine, e desde então ela não é mais a mesma pessoa. A Lana e a Moiraine estudavam juntas na Torre Branca, ela até aparece no romance de prelúdio à saga, que é o New Spring, não saiu aqui ainda no Brasil, provavelmente não vai sair, mas mostra, né, a adolescência a entrada da Moiraine na Torre Branca e tudo mais. A gente vê a Lana ali também estudando, então elas são da mesma turma, digamos assim. Então a Lana tem essa noção, porque ela conhecia a Moiraine muito antes do Lan. E o que ela está mencionando ali de 20 anos atrás provavelmente são as profecias. A profecia da Guitar Amoroso, que era como o showrunner Rafe Judkins queria ter aberto a saga todinha. O primeiro episódio da primeira temporada, ele queria ter aberto com a profecia, a previsão da Guitar Amoroso, que era essa Aes Sedai, que teve uma previsão, uma súbita previsão do nascimento do dragão ali no Monte do Dragão. Né, o renascimento do dragão, né, o nascimento do Rand ali no Monte do Dragão, durante a Guerra dos Aiel. Ela teve assim uma explosão súbita e falou várias profecias anunciando o nascimento do dragão ali naquele instante. Foi a cena que a gente viu no começo do episódio 7 da primeira temporada, né, aquela luta na neve, toda aquela sequência de batalha e o parto da Shail logo em seguida. E desde então a Moiraine, a Siuan também estava presente para esse momento. Então, desde então, a Moiraine é uma outra pessoa. Ela está determinada, focada em encontrar o dragão renascido, em guiá-lo. A gente vê ela, logo mais quando a gente passar pro núcleo da Moiraine, a gente vê o que ela está fazendo pelo Rand nesse momento, porque esse é o plano dela. Guiar o dragão até a última batalha, até Tarmon-Gai'don, para ele vencer o Tenebroso. Essa é a dedicação total da vida da Moiraine, sempre foi, desde esse acontecimento. Então, é isso que a Lana está se referindo, esse acontecimento crucial para a história de A Roda do Tempo e para a vida da Moiraine como um todo. E agora vamos para um dos núcleos que eu tô achando mais empolgantes nessa temporada, assim, é a aventura das meninas pela Torre Branca, as aulas, as intrigas, são uma das minhas partes favoritas dos livros.
Então, e também tem personagens incríveis, a Egwene, minha favorita, a Nynaeve é muito boa, a Elaine tá surpreendendo muito, tô adorando, e a Liandry também tá super presente ali, como eu falei, ela tá sendo o foco desses episódios, né, como antagonista, como personagem a ser desenvolvida, então tá entregando muito esse núcleo. A gente vê ali a Nynaeve já em novos aposentos maiores, lidando ali com o luto, todas as questões pelas quais ela passou ali nos arcos, porque ela realmente viveu uma vida inteira ali, anos e anos e anos. O casamento com o Lan, a volta a Dois Rios, o nascimento e a criação da filha dela. Então, assim, essa vida é como se não tivesse existido. Mas ela passou por aquilo, ela viveu aquilo. Então é um sentimento muito bizarro e deve ser muito difícil lidar com aquilo. Ela tá nos aposentos, como eu falei, de aceita agora que ela subiu no ranking da Torre Branca. Ela não é mais uma noviça, ela é uma aceita, já tem o anel, mas o anel não tem nenhuma pedra que represente a Aja. Assim que ela for elevada como a Aes Sedai, ela vai escolher sua Aja e tudo mais, mas por enquanto ela carrega nas mangas o arco-íris, digamos assim, das cores das sete Ajas, né, como uma seita. As noviças vestem apenas branco e as aceitas vestem branco, mas com esses detalhes coloridos representando as Ajas nas mangas. A relação dela com a Egwene tá meio incerta, porque ela ouviu a Egwene falando ali por trás da porta, mas a Egwene não sabe que ela ouviu, mas a Egwene também se sente de uma maneira diferente, mas agora ela também precisa mostrar apoio para a amiga, então é uma situação super complexa, cheia de não ditos, assim, então a relação dela está um pouco estremecida. Ela fica sabendo, a Liandrin conta para ela, que o Perrin e o Loial estão em Falme, foram capturados em Falme, ali no extremo oeste do continente, e ela decide, como a Nynaeve ela decide ir atrás deles imediatamente, encontra a Egwene, avisa isso para ela, e ela espera que a Egwene não vá, né? Porque a Egwene tá tão dedicada, tá tão imersa ali na realidade da Torre Branca, nas aulas e no conhecimento, que ela acha que a Egwene não vai e fala assim, ó, eu estou indo, mas é isso, para você saber aonde eu estou indo, eu estou partindo, e eu como aceita posso sair da torre, você não pode, então fique aí. E a Egwene não se importa com isso, porque ela está na torre para desenvolver os poderes, para defender os amigos. Ela se arrepende muito de não ter podido ajudar o Rand no Olho do Mundo, porque ela não era forte o suficiente, não tinha os conhecimentos. E agora que ela estudou e está há mais de 5 meses estudando, ela pretende ir mesmo, não tá nem aí, ela vai ajudar os amigos também. A Egwene é muito leal também, não é só a Nynaeve. Um pouco antes disso, a gente vê a Liandrin conversando com a Lyanna. A Lyanna é a curadora das crônicas. Ela é como se fosse a vice-presidente ali da Torre Branca. Ela controla tudo enquanto a Amyrlin está fora. A gente não sabe onde está a Amyrlin. A gente já viu nos trailers que ela vai estar em Cairhien, que ela vai ter contato ali com o Rand. Porém, aqui, nesse momento, a gente não sabe onde ela está exatamente. Mas a gente sabe que a Lyanna está como chefe da torre. E a Liandrin vem ali conversar com ela para exigir resposta. Ela ficou sabendo dessa invasão a oeste dos Seanchan. Acho que eles não entendem muito bem. Ainda ninguém entende muito bem quem são os Seanchan de verdade, né? Porque eles são de um outro continente. A gente tem vídeo, a gente tem podcast todinho contando sobre a história dos Seanchan e o que eles são, de onde que eles vêm, qual é o rolê deles, né? Então todo mundo é pego de surpresa pela invasão deles. A Lyanna disse que já enviou a Aes Sedai para investigar o local, mas não recebeu notícias delas e tal. Então tem essa tensão entre as duas. A Liandrin demanda respostas e tal, né? E a Liandrin reforça que a Lyanna só carrega a posição dela, só mantém a posição dela, enquanto a Amyrlin for a Amyrlin, né? E quando Siuan Sanche não estiver mais, se a Siuan Sanche cair, ela vai cair também. Então a gente fica nessa intriga política aí de uma ameaça nada velada ao poderio ali do mandato Siuan e Lyanna. A gente não sabe qual vai ser o destino da Liandrin da série, porque, ao que parece, eles estão levando a personagem dela para um outro caminho, mesclando com uma personagem que existe nos livros, que tem esse papel de Aja Vermelha, que se preocupa com a política interna da torre e faz essas ameaças e tal. A gente vai ver isso na próxima temporada, que vai aparentemente adaptar o quarto livro, né? Um dos focos do quarto livro bem forte é essa questão da politicagem na torre e os jogos de poder. Então, a gente acha que a Liandrin vai assumir esse papel. Essa personagem do livro se chama Elaida, se vocês quiserem pesquisar mais a respeito sobre ela. Mas, ao que parece, é isso que vai acontecer. A Liandrin está tomando a frente ali como possível amiga das trevas, possível jogador ali na torre, querendo concorrer ao cargo de Amyrlin. Então a gente não sabe muito bem aonde eles vão levar o personagem da Liandrin. Mas assim,
a atriz está entregando muito, a Kate Fleetwood, e as cenas com ela são muito boas, então acho que tem muito potencial, acho que eles estão indo pelo caminho certo, faz sentido eles mesclarem essas personagens. E aí nos porões da Torre Branca, logo depois da conversa entre Nynaeve e Egwene, né? A Elaine estava participando lá, mas ela tomou um chega pra lá da Nynaeve, pobrezinha da Elaine. Elas estão ali nos porões, que eu imagino, da Torre Branca, procurando um jeito. Elas disseram que vão cavalgar até Falme. Falme fica do outro lado do continente, é longe pra caramba, então assim, não sei o que elas estavam esperando. Às vezes elas iam tomar um barco, ir por algum rio até o mar e depois pegar um navio, não sei. Só que aí a Elaine chega, porque determinada como ela não quer ficar de fora da fofoca, mas ela não sabe muito bem onde ela tá se metendo, né? Então, assim, é bem arriscado, bem corajoso da parte dela. Então é isso, Elaine aparece e as três continuam aí, só que elas se deparam com a Liandrin. A Liandrin que já estava ali preparada só para capturar a Nynaeve e a Egwene, olha pra Elaine e fala, putz, você vai ser você é uma incógnita, né? Você é um peso que eu não estava esperando. É um dado ali no jogo que ela não estava esperando, mas ela lança uma trama de ar poderosíssima e derruba as meninas. Talvez isso se relacione com uma cena que a gente viu num dos promos para a temporada, né? Eu falei sobre isso num dos vídeos meus sobre os promos da temporada, análise de cenas, né? Que tem a Liandrin carregando 3 pessoas que a gente não conseguia ver quem era em cavalos, né? A gente presume que sejam agora, né? A gente viu que são as 3 meninas, as 3, a Egwene, a Nynaeve e a Elaine. Então ela ali vai recolher as meninas, a gente supõe que ela vai mandar as meninas para Falme, que era para onde ela tinha mandado o Mat, a Min levar o Mat, né, no caso. Então, talvez todos vão se encontrar lá, mas tem a galera em Cairhien, não sei como eles vão chegar até o outro lado do mundo, o que eles vão usar, se eles vão usar um portal dos caminhos, se eles vão a cavalo ou a navio mesmo. Então, assim, a gente presume dos livros, mas na série eles podem tomar outras liberdades e levar a trama de um jeito diferente. Chegamos agora aos 2 núcleos finais ali da série, os núcleos em Cairhien. A gente vai também soltar mais pra frente um vídeo falando sobre a cidade de Cairhien, a história, a nação, os interesses, porque a Cairhien tem uma história muito rica. Mas, enquanto a gente não solta esse vídeo, a gente tem um podcast também que a gente lançou já faz bastante tempo, sobre as Nações do Oeste. As nações, acho que o título tá como As Nações de A Roda do Tempo. Tem toda uma sessão dedicada a Cairhien, que é o nome da nação e também o nome da capital, é tipo Rio de Janeiro, São Paulo. Tem a questão do jogo político, né, da Daimar, o jogo das casas, a história com a Guerra do Zaiel. Então é uma história muito rica, então confiram lá o nosso podcast, As Nações de A Roda do Tempo. E aí a gente vê Moiraine chegando na cidade, né? Engraçado também que curioso e interessante que eles escolheram para as inspirações de Cairhien uma referência francesa, que isso é muito mais forte nos livros e tal. Já se falou bastante de como Cairhien é inspirado na França e tal, na França renascentista e tal, tem essa questão cultural mais francesa. Só que na série eles pegaram também e mesclaram o francês com o japonês. A gente viu naquele programa Amazon Live as figurinistas falando sobre Cairhien e como elas desenvolveram os figurinos e o design da cidade, né, que eles pegaram exatamente a inspiração francesa e a inspiração japonesa. A gente vê até tem os castelos, né, as construções como se fosse um castelo medieval europeu, com os tetos curvos, assim, como se fosse uma questão mais japonesa, feudal, assim. Então, e as roupas também, a Moiraine tá usando quase um kimono, assim. Muito interessante esse viés pelo qual eles foram ali na série, essa inspiração cultural, essas inspirações culturais que eles desenvolveram para cada local, né? Assim, mostra muito cuidado e muito respeito ao material original, mas também muita originalidade, né, no que eles estão fazendo. Então a gente vê Moiraine chegando na cidade natal dela, né? Ela era uma nobre muito importante de Cairhien, e a gente vê ela encontrando com a irmã, né? A irmã Anver, também é uma irmã que aparece nos livros, mas muito brevemente. A Moiraine realmente não lida muito com a família, né, na saga de A Roda do Tempo nos livros, então a irmã dela só aparece em New Spring, né, aquele romance que se passa anos antes da Roda do Tempo, que é uma coisa à parte. Então a gente vê ela lidando ali também não muito bem com a irmã dela, que se ressente um pouco. Nossa, você está há anos fora, você não pode nem se sentar para tomar uma xícara de chá. Mas a gente vê ela ali rapidamente tomando controle ali da casa e da mansão, dos criados e tudo mais. Ela se porta realmente como uma nobre, assim como a Siuan Sant tinha falado no episódio 6 da temporada passada, né? Que ela se acha muito porque ela é uma membro da nobreza e tudo mais, ela é uma lady.
Então a Moiraine realmente tem esse viés, ela se porta como uma lady porque ela foi criada como uma. A gente vê ela ali tendo contato com os olhos e ouvidos, que é como a gente chama os espiões em A Roda do Tempo, né? Os espiões das Aes Sedai. Ela fala ali com a funcionária do sanatório, ela fala ali com o guarda no portão da frente. Só que aí no final do episódio a gente entende que esses olhos e ouvidos, na verdade, são da irmã dela, né? A Moiraine tá há muito tempo longe de Cairhien e é óbvio que alguém ia tomar controle, né, daqueles espiões. Não chega nem a ser espiões, né? Esses informantes ali para a família da Moiraine, para a família da Modred. Mais uma das cenas mais importantes e mais icônicas do episódio é ela conversando, indo ao sanatório e conversando diretamente com o Logain. A gente vê ela no começo da chegada dela em Cairhien pedindo um vinho tinto de Ghealdan, que é a nação do Logain, para exatamente oferecer a ele, tentar convencê-lo a conversar, porque a Moiraine estava exatamente na cena do quarto episódio da temporada passada em que ele foi amansado, né? Então não tem bons sentimentos ali dele em relação a ela. Uma questão muito interessante é que a Moiraine pede diretamente pro Logain ensinar o Rand a canalizar, ensinar tudo o que ele sabe sobre o poder único, sobre a metade masculina que se chama saidin. Até agora na série eles não usaram esses termos, né? Saidin, que é a metade masculina, e saidar, que é a metade feminina. Talvez eles não estejam querendo confundir as pessoas, jogar mais nomes na tela, enfim. Mas aí ela pede, você vai ter que ensinar tudo o que você sabe sobre o poder único pro Rand, a como canalizar, e aí eu vou te dar o que você quer, né? Que é uma forma de partir pra próxima, porque ser apartado do poder único é algo impensável e algo insuportável para qualquer canalizador, e é algo pelo qual a Moiraine tá passando. Então, assim, é interessante ver como duas pessoas lidam com essa situação. A Moiraine tá muito determinada, então ela não vê se jogando sua vida fora só porque ela tá sendo apartada, ou talvez porque ela saiba que ela só foi blindada e não estancada, né? A gente tem que ver isso, não sei se ela tem consciência disso. E também se ela estiver estancada, a gente também não sabe. Nós, como espectadores, também ainda não sabemos o que aconteceu com ela ali no olho do mundo. É interessante porque a Moiraine também nos livros menciona que ela não pode ensinar a lidar com a metade masculina da fonte verdadeira, que seria a mesma coisa que um peixe pedir para um pássaro a ensiná-lo a voar. Então são coisas completamente diferentes, saidin e saidar. O poder das mulheres, o poder dos homens. E aí, como eu falei, temos a cena em que a Lady Anver, a irmã da Moiraine, confronta ela e fala assim, essa cidade aqui é minha, você tá longe há muito tempo, então tudo que você pensa que tá fazendo em segredo, eu já sabia de antemão, né? Ela quer entender mais sobre esse jovem ruivo que a Moiraine tá procurando aí pela cidade. E aparentemente ela encontrou, porque no fim do episódio ela encontra onde o Rand estava. E o que nos leva ao último núcleo desse episódio, intitulado A Filha da Noite, em que a Filha da Noite brilha muito. Descobrimos que Celaena, na verdade, é a abandonada Lanfear, cujo codinome, um dos codinomes dela é Filha da Noite, assim como o Ishamael adora proclamar os codinomes dele, Pai das Mentiras, Abandonado, Traidor da Esperança, né? A Lanfear também tem os dela. A gente ficou sabendo mais cedo no episódio que o nome da estalagem da Lanfear é The Crescent, né? O Crescente, que é uma das fases da Lua, ou seja, é mais um indicativo porque a Lanfear é muito associada à Lua. Selene também era uma deusa grega que tinha a ver com a Lua, e que são pistas pra gente olhar em retrospecto, né? Porque quando a gente vê pela primeira vez, ou lê pela primeira vez no livro, a gente fica boiando, e claro, a gente não conecta essas coisas. Vemos ali o Rand lidando ali com a queima ali da estalagem e tal, um pouco pra baixo. O Rand, acho que daqui pra frente ele só vai ficando mais pra baixo, mais triste, mais revoltado, até o fim da série. E aí a Selene propõe pra ele dar uma fugidinha, dar uma viagenzinha. Ela diz que vai ali pra uma propriedade da família dela, ali na Adaga do Fratricida. Fratricida é como ficou conhecido o Lews Therin Telamon, a reencarnação do Rand, né? O que a gente viu no episódio 8 da temporada passada, que era o dragão, né? E agora o Rand é o dragão renascido. Após ele enlouquecer por conta da mácula do tenebroso na metade masculina do poder único, né? O Tom explica isso um pouco no episódio 4 da temporada passada. Os homens que canalizam ficam loucos, né? Esse é o grande tabu em relação a canalizadores masculinos e tal, que o poder deles é sujo, é maculado. E o Lews Therin Telamon, o dragão anterior, matou todas as pessoas que moravam ali na casa dele, e ele ficou conhecido como fratricida, né? Alguém que mata seus próprios parentes. Então a adaga do fratricida é uma referência a isso, e é uma referência, óbvio, a uma pessoa com quem a Lanfear teve relações na Era das Lendas, há 3.000 anos atrás. O Rand diz que não tá muito afim e tal, mas ele acaba que vai nessa aventura. E aí a Lanfear, mas é muito da personagem dela, da personalidade dela,
falar sobre tomar o poder, se você tem vontade, vai e faz, se você não tem algo, vai e tome pra si. Então ela é muito... Quando a gente fizer um vídeo sobre a Lanfear, vocês vão entender um pouco mais sobre o pano de fundo, a história passada dela. A gente também fala sobre ela no nosso episódio sobre os Abandonados, o podcast também que a gente gravou há bastante tempo. É um dos podcasts mais legais que a gente soltou, né, falando sobre todos os Abandonados e tal. Então tem a história da Lanfear, que ela é muito de... Ela não tem, né, algumas coisas lhe foram negadas e ela vai lá e toma essas coisas por outros meios. Então esse é o discursinho pronto dela. A gente vê eles ali no romance, no momento tenro e tal, mas eles são atacados de repente por um desvanecido. Fica aí a pergunta se esse desvanecido foi mandado pelo Ishamael, pela Lanfear, porque assim que os Abandonados começam a surgir na história, eles, cada um tem meio que um séquito ali, um exército pessoal de trólogos e de desvanecidos a seu comando. E a gente fica às vezes se perguntando quem mandou essas criaturas, essas bestas, para cada situação, porque eles podem controlar, né, essas criaturas, eles são generais ali do Exército da Sombra. Então talvez tenha sido a própria Lanfear que mandou aquele desvanecido para o Rand despertar as habilidades e para eles entrarem nesse assunto, digamos assim. Porque a Selene aparentemente não sabia que o Rand canalizava e tal. Então, se o Rand canaliza na frente dela, eles podem começar a falar sobre isso. Ela, como a gente vê, o Rand canaliza fogo ali e tal, para derrotar o desvanecido. Canaliza até rápido, assim, ele canaliza bem e mata o desvanecido, assim, bem rapidinho. Ela traz, assim, com um olhar meio que, isso, faça isso, exatamente, era isso que eu queria. E aí eles abordam esse assunto e tal, o Rand relutante, mas a Lanfear a Selene dá aquela abraçada, não, tá tudo bem, eu entendo, você não pode negar quem você é. E aí quando eles estão ali no rally rola, ela dá uma amarrada nele, faz um BDSM ali, ela começa a canalizar, o Rand sente, a gente consegue ver, acho que essa cena foi feita da perspectiva do Rand, porque a gente vê as tramas circulando entre ela, mas elas não são muito definidas, a gente não vê os fios em si, a gente só vê como se fosse o ar tamborilando ali ao redor dela. Enquanto isso a gente vê também a cena que foi liberada já há bastante tempo do Ishamael canalizando e quebrando aquele selo que a gente viu também no primeiro episódio da temporada, né? Aquele selo de Quendiar que foi quebrado no relógio da lua em Cairhien. Era essa cena aí, aquele pedaço de pedra coração veio do selo que o Ishamael quebrou, né? Canalizando terra e emergindo aquela pessoa toda, aquela mulher toda ensanguentada do chão. Era exatamente a Lanfear, então aparece essa cena pra gente entender, opa, essa mulher aí é a pessoa que o Ishamael libertou e tal, e a gente tem a constatação de que ela é uma abandonada e tudo mais. Mas por que eu digo que a cena dela canalizando foi contada da perspectiva do Rand? Porque nos livros, os homens... Tá um pouco confuso isso na série, de quem tem acesso a quê. Os homens sabem que as mulheres canalizam? Os homens sabem que outros homens canalizam? As mulheres sentem que outras mulheres canalizam? Ou sentem que os homens canalizam? Tá um pouco confuso isso. Já teve respostas conflitantes ali dentro da série mesmo, ali da série de TV mesmo. Então eu tô vendo ali que essa cena tá parecida como acontece nos livros, quando uma mulher canaliza, um outro homem que canaliza, consegue sentir, ele tem uns arrepios, e ele sente que uma mulher tá canalizando. Então, esse foi um jeito visual da gente ver, porque a gente não vai conseguir ver o Rand arrepiado. Então a gente vê esse ar meio diferente rondando a Lanfear, que provavelmente é a canalização dela, como se fosse o Rand sentindo que ela tá fazendo alguma coisa, né, com um poder único, e ele tem essa constatação de que ela é uma canalizadora, né? E aí vem a Moiraine e mete a espada no coração da Lanfear, corta a garganta dela, o Rand fica todo, meu Deus, o que tá acontecendo? Avança na Moiraine, e ela fica, não, me siga, ela é abandonada, Lanfear e tal. E o Rand, assim, a mulher tá morta, ela já tava fazendo umas coisas estranhas logo antes de ser morta, então ele fala, vou com a Moiraine, vou ver o que tá acontecendo, eu conheço a Moiraine. E assim o episódio se encerra. Promete muito o episódio seguinte, porque eu acho que as tramas vão andar e vão para locais novos e outras coisas, outros pontos de virada vão acontecer. O próximo episódio se chama Damani, que são aquelas mulheres que são capturadas pelos Shanti, as mulheres que canalizam. A gente viu no episódio 2, se eu não me engano, aquela menina, era uma criança quase, com aquela chupeta de metal na boca, escolhendo mulheres que canalizam.
ali naquela cidade. Aquilo é uma damania, uma pessoa escravizada pelos Shantian para ter seu poder de canalização utilizado, né? Geralmente quase sempre são mulheres, porque, né, homens que canalizam geralmente são mortos em Shantian também. Então, a gente tem as meninas sendo levadas a Faun, provavelmente. A gente tem o Matt sendo levado a Cairhien. Será que ele já vai chegar lá no episódio 5? E a gente tem toda a questão do Rand com a Moiraine. Como é que isso vai se resolver? A gente também tem a expectativa da Siuan chegar em Cairhien. A gente não sabe se isso vai acontecer no próximo episódio ou no episódio 6, assim como ela apareceu no episódio 6 da temporada passada, né? A atriz da Siuan é uma atriz cara, é a Sophie Okonedo, é uma atriz excelente. E ela só aparece em um episódio, assim, só porque é a cena onde ela tem pra brilhar e depois não precisa aparecer mais. Como se fosse uma atriz convidada. Kalil do Futuro, só passando pra deixar mais um último comentário sobre o episódio. Uma curiosidade que eu peguei agora só reassistindo na TV é que quando a Lanfear tá se curando dos ferimentos ali, enquanto ela tá meio morta, e Rand e Moiraine estão correndo pra fora da cabana, a gente vê ela se curando e nos olhos dela, na pupila, no branco do olho, aliás, a gente vê umas bolinhas pretas, uns granulados pretos mexendo enquanto ela se cura, né? Isso provavelmente é a Lanfear canalizando o poder verdadeiro, que é o poder que emana do tenebroso, que não faz parte da fonte verdadeira, Saidin, Saidar, é um poder diferente e que provavelmente é por isso que ela consegue se curar desse jeito, digamos assim, no quase morte ali. É interessante porque os canalizadores do poder verdadeiro, eles são só permitidos pelo tenebroso, claro, e eles ficam com uma marca, tipo umas olheiras, que se chama Sa'a. E isso como se fosse a marca que o poder verdadeiro deixa na pessoa, assim, que ela vai corroendo, que o poder vai corroendo por dentro. Então digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Vocês acham que as tensões estão subindo? Ou se vocês acham que já está no meio de temporada, uma coisa um pouco mais morna, mais morosa? Ou se vocês acham que os riscos só estão aumentando? Para mim, eu estou muito satisfeito. Queria que o episódio tivesse sido um pouco mais impactante. Queria, porque eu fiquei com saudade do episódio 4 da temporada passada. Mas eu acho que foi um episódio correto, empolgou bastante. E eu acho que o episódio 5 vai ser bombástico. Então a gente vai ficar muito atento para o que vai acontecer na segunda temporada de A Roda do Tempo. Deixem aqui vídeos sobre sugestão para outros vídeos de outros temas que vocês querem que a gente faça, sobre cidades, sobre poderes de alguma coisa, sobre grupos, que a gente vai tentar fazer. Então é isso. Taixá, até mais.